Alô, prontinho, pessoal. Bora. Ó, a gente está entrando na última parte de eletrostática, as aulas 5, 6, onde o objetivo principal desse assunto é fazer a gente entender o conceito de DDP, tá? Ah, da parte de eletrostática, um dos conceitos que a gente vai levar para a eletrodinâmica, né, que é a parte de circuitos e tal, é o conceito de diferença de potencial. Só que para chegar nesse conceito, a gente tem aí uma jornadinha para poder entender alguns outros conceitos que vêm anteriormente a esse, né? A ideia é que a gente fale primeiro de energia potencial, depois defina o potencial elétrico e depois defina a diferença de potencial. Então tem todo um caminho aí para fazer, tá? O objetivo de entender DDP, né, que é o que a gente quer no final das contas, é que a partir do momento que você entende DDP, você começa a estudar o aspecto mais importante do campo elétrico. Que até aqui, o que a gente fez? A gente primeiro descreve, o, vamos dizer assim, o efeito do campo elétrico, que é a força. Então, uma vez que você põe uma carga de prova dentro de uma região de um campo, ela vai sofrer a ação de uma força elétrica. Só que o mais importante para a gente é que, a partir do momento que uma carga de prova está dentro do campo, portanto, ela está sob a ação do campo, ela vai ser acelerada pelo campo. E uma vez que a partícula é acelerada pelo campo, vai haver uma transformação de energia potencial em cinética. A mesma coisa que acontece, por exemplo, quando você põe uma partícula num campo gravitacional. Se eu coloco um corpo de massa qualquer num campo gravitacional, o campo gravitacional aplica nele um trabalho, puxando ele para baixo. E nós já vimos na mecânica que quando o campo gravitacional faz trabalho no corpo, ele transforma energia potencial em cinética. Então, o que a gente quer dentro da eletrostática é ver como isso funciona. Como que funciona esse processo de transformação de energia potencial em energia cinética. Tá bem? Bom, vamos começar então definindo energia potencial. Tá? É, claro que a gente vai definir energia potencial usando o sisteminha de carga. E aí depois a gente entra para os campos uniforme, enfim. Então, energia potencial elétrica, a gente pode definir aqui, né? É claro que se ela é uma energia potencial, ela está armazenada. Então eu vou escrever aqui, ó. É uma energia armazenada, nada, em uma carga, quando se encontra imersa em um campo elétrico. Quando se encontra imersa em um campo elétrico. Aqui, tá? Por exemplo, vamos imaginar que a gente tem um sistema assim, ó. Vamos colocar aqui exemplo. Exemplo. Eu vou colocar aqui um sistema com uma carga. Eu vou chamar essa carga de carga geradora, tá? Ela que vai gerar o campo. Eu quero que essa carga esteja fixa, fixa, tá bom? Beleza. Em volta dessa carga temos um campo elétrico. Agora eu vou colocar a uma certa distância dessa carga geradora, eu vou colocar uma carga de prova. Vou colocar uma distância aqui, ó. Carga de prova, tá? Algumas coisas a gente já sabe. Por exemplo, se essa carga de prova for positiva, a hora que eu soltar ela, ela vai se locomover para onde? Vamos colocar aqui. Gente, o que acontece com uma carga positiva
quando ela é colocada dentro de um campo elétrico. Carga positiva colocada dentro de um campo, a força que essa carga vai sofrer tem que ter a mesma direção e sentido do campo. Então, por exemplo, se essa carga for positiva e o campo estiver apontando para a direita, ela vai para a direita. Se a carga de prova for negativa, a força vai agir contra o campo. Então vamos escrever isso aqui, porque isso é importante, tá? Se a carga de prova é positiva, a força tem mesma direção e sentido do plano, do campo. Tem mesma direção e sentido do campo. Ah, professor, mas para onde está apontando o campo elétrico? Para onde está apontando o campo elétrico? Hã? Qual é a respostinha padrão? Depende do quê? Do sinal da carga de prova, de geradora, tá? Então, se a carga de prova for positiva, a força tem mesma direção e sentido do campo. Se a carga de prova for negativa, a força tem mesma direção e sentido oposto ao campo. E sentido oposto ao campo. Oposto ao campo. Ao campo. Ok. Bom, a gente já sabe calcular o módulo da força e já sabemos calcular o módulo do campo. Agora vamos falar do módulo do valor da energia potencial. Gente, primeira coisa que eu queria dizer sobre energia potencial é que, por ser uma energia, a gente não vai pensar em vetor. Não existe vetor de energia. O que pode existir é um vetor de campo, é um vetor de força, mas não de energia. Então, não existe aqui módulo, direção e sentido. Não tem isso. Tem o valor da energia. Para um sistema como esse, de duas cargas, a energia potencial associada a esse sistema vai ser K vezes. Aí há algumas mudanças em relação às fórmulas anteriores. Aqui eu vou escrever QG vezes QP, que são as cargas, né, geradora e de prova, dividido pela distância. Ela é uma fórmula muito parecida com a lei de Coulomb, com quais diferenças? Primeiro, porque não tem módulo. Não tem módulo. Isso, a gente vai discutir isso boa parte da aula hoje. Tá? E a distância não está ao quadrado. Beleza? Lembrando que quando eu faço essa conta, o resultado tem que dar em joules. Tá? Joules. E como a gente está operando sempre no sistema internacional, a distância precisa estar dada em metros. Ok? Beleza? Bom, qual é o problema de trabalhar com energia potencial elétrica? Diferente, por exemplo, de trabalhar com energia potencial gravitacional. O valor dessa energia potencial ele pode ser positivo ou negativo. Isso vai depender do quê? Dos sinais das cargas. Então, agora a gente precisa fazer um estudo sobre isso aqui, tá? Então, ó, análise da EPOT. EPOT. A gente pode trabalhar, gente, com duas situações diferentes para o EPOT. Situação número 1. As duas cargas que estão interagindo aqui, ó, elas podem ter o mesmo sinal. E aí, quando eu falo mesmo sinal, ela pode ser positiva, positiva ou negativa, negativa. Falou? Perdão. Ou as cargas podem ter sinais diferentes. Dependendo da combinação de sinais, a EPOT pode dar negativa. Por exemplo, quando uma carga for positiva e a outra for negativa. Então, esse estudo da energia, ele tem que ser feito em duas partes. Primeiro, para cargas
de mesmo sinal. Sinal. Por que que isso aqui é importante? Porque isso vai nos dar a lógica da movimentação de cargas dentro de um campo elétrico. Vamos imaginar, por exemplo, que aquele sistema de cargas ali, ó, seja de cargas de mesmo sinal. Tá. Se as cargas forem de mesmo sinal, a energia potencial ela é sempre positiva, maior que zero. Tá aqui, ó. Fechou? Oi, bom dia. Tudo bem? Cargas de mesmo sinal, a energia potencial é positiva. Tá. Mas vem cá. Essa energia varia com a distância. E varia como? De maneira inversamente proporcional. Então, isto significa que a energia armazenada, olha só, a energia armazenada depende da distância entre as cargas. Como é um gráfico de função inversamente proporcional, como que a gente desenha esse tipo de gráfico? Assim, ó. São hipérboles, tá? Num sistema de duas cargas, eu posso variar a distância, e à medida que eu vario a distância, a energia potencial aumenta ou diminui. O que que a gente percebe de maneira geral? Quanto mais próximas estiverem as cargas, maior a energia, ó. Veja, pega um ponto aqui no começo do gráfico, ó. Energia potencial alta, distância, opa, pequena, ok? Energia potencial baixa, distância grande. Opa, perdão, gente. Perdão. Aqui. Beleza? Então, pera um pouquinho. Agora a coisa ficou meio tensa. Por quê? Porque lá na mecânica, a gente discutiu muitas vezes sobre o que é espontâneo e o que não é espontâneo. E uma das conclusões que nós chegamos, eu não sei se vocês lembram, é que em processos espontâneos, quando você solta um corpo e deixa a natureza agir sobre ele, o que normalmente a natureza faz é diminuir a energia potencial. Por exemplo, se eu solto um corpo, ele cai. Se eu pego uma mola esticada e solto, ela não tende a voltar para a posição inicial? Processos que são espontâneos, gente, sempre são acompanhados por mudança de energia potencial, por diminuição de energia potencial. Então, para pensar um pouquinho. Imagina que essas duas cargas têm o mesmo sinal. Essa carga está fixa. Essa aqui está não. Se eu soltar ela, a tendência dela é ir para a direita, porque elas têm o mesmo sinal. Na medida em que ela vai para a direita, ela se afasta da carga geradora. O que que acontece com a energia potencial do sistema? Diminui. Conseguem perceber isso? Então, tem uma pergunta que uma das primeiras coisas que a gente aprende na eletrostática e que ninguém explica por quê. Porque não dá para explicar naquele momento. Por que cargas de mesmo sinal se afastam? A resposta está aqui. Cargas de mesmo sinal se afastam porque, ao se afastarem, o que acontece com a energia potencial? Diminui. E isso é espontâneo. O problema, a carga, gente, ela vai procurar um lugar onde ela tiver menor energia potencial. Porque na natureza tudo é assim. Tudo procura menor energia. Então, para a carga estar com energia potencial baixa, ela vai procurar se afastar da geradora. Então, eu vou escrever assim, ó. Cargas de mesmo sinal
mesmo sinal, tendem a se repelir, tendem a se repelir, diminuindo assim a energia potencial do sistema, tá bom? Cargas de mesmo sinal tendem a se repelir, diminuindo assim a EPOT do sistema. Lembrando que quando a gente diz que a EPOT diminuiu, não quer dizer que a energia desapareceu. Se essa energia potencial está diminuindo, tem alguma outra energia que está aumentando. Qual? A cinética. Ou seja, o que nós estamos presenciando aqui é um trabalho, né? O campo, ao empurrar a carga, ele transforma a energia potencial em cinética. Então, ele realiza um trabalho. Por, por ser um trabalho onde a energia é transformada, a gente vai dizer que isso é um sistema conservativo. O campo elétrico, ele é um campo conservativo. A única função de um campo elétrico é trocar potencial por cinética, certo? Então, eu vou escrever aqui, ó. Essa energia potencial, essa energia potencial é transformada em cinética devido ao trabalho do campo elétrico. Devido ao trabalho do campo elétrico. Alô? Aqui. Então, vê, ahn, por exemplo, o que que a gente tem de mais próximo de um campo elétrico aqui dentro dessa sala de aula? A bateria do meu fone. Do meu microfone, ela é uma fonte de campo elétrico. Então, a bateria, ela vai criar um campo elétrico dentro do aparelho, dentro do fio, para que as cargas consigam ser aceleradas lá dentro, né? No caso da eletricidade, que cargas vão ser aceleradas? Os elétrons. Os elétrons vão se comportar como cargas de prova, tá? Quem produz campos elétricos são os geradores, pilhas, tomadas, tá? Beleza? Tá. E se as cargas tiverem sinais opostos? Algumas coisas mudam, mas o princípio não. O que que eu quero dizer com princípio? A transformação de energia. Tudo bem? Então, vamos analisar como fica esse comportamento para carga de sinal oposto. Deus do céu. B. Cargas de sinais opostos. Gente, não importa, quando a gente fala de carga de sinal oposto, não importa quem é positivo nem negativo, tá? O fato é o seguinte, vem cá, volta aqui nessa conta só um pouquinho, ó, por favor. Aqui. Se eu colocar aqui, o K, a gente sabe que é um valor lá, dado. A distância entre as cargas é um valor positivo. O problema está aqui, ó, na combinação da carga de prova com a carga geradora. A carga de prova e a carga geradora são de sinais trocados. Então, o resultado disso aqui vai dar negativo. Então, o gráfico, ele já começa meio estranho. Quer ver? Compara o gráfico das cargas de mesmo sinal para as cargas de sinais opostos, ó. Ó.
Quando o gráfico é, quando as cargas têm o mesmo sinal, a reta, ou melhor, a curva, ela está no primeiro quadrante. Valores sempre positivos em função da distância. Agora, acontece que quando a energia potencial é negativa, o gráfico ele fica diferente. Ele fica assim, ó. Oxi. Oh, perdão, gente, desculpa aí, tá? Ó, olha como fica o gráfico. Ele é um gráfico onde os valores da energia são sempre negativos em função da distância entre as cargas. E observa aqui que tem uma coisa um pouco perturbadora. Vê, primeiro que o valor da energia nunca vai ser positivo, até aí ok, mas perceba a situação. Quando que o valor da energia potencial é muito negativo? Quando a distância entre as cargas é pequena, ó. Muito negativo. Quando a distância entre as cargas é grande, o valor ele continua negativo, mas ele vai ficando cada vez mais próximo do zero. Então é assim, ó. Imagina que aqui na minha mão tem duas cargas de sinais opostos. Uma está fixa, a outra está móvel, tá? Beleza. Então aqui, energia negativa. Se eu soltar essa carga, para onde ela vai? Próximo da outra, não é? Porque elas têm sinais opostos. Conforme a carga vai se aproximando, o que vai acontecendo com a energia potencial? Vai caindo também. Só que ela vai caindo dentro de um universo negativo. Então, quando as cargas têm sinais opostos, a energia entre elas é sempre negativa. Na hora que eu solto uma carga e ela se aproxima, a energia que era negativa vai ficando cada vez mais negativa. Ok? Então, como eu disse, o sistema é o mesmo. Eu quero diminuir a energia potencial. Só que, quando as cargas têm sinais opostos, como que a natureza garante que a energia potencial seja diminuída? Aproximando. Quando as cargas têm sinais iguais, como que a natureza garante que a energia potencial diminua? Afastando. Então, o afastamento ou a aproximação das cargas é a natureza diminuindo a energia potencial do sistema. Cargas de mesmo sinal se repelirem têm o mesmo princípio físico da água cair para baixo. Vocês conseguem entender isso? Cargas de mesmo sinal se repelindo têm o mesmo princípio físico de uma cachoeira que só cai para baixo. Por quê? Porque são sistemas onde a energia potencial está sendo transformada em cinética. Então vamos escrever aqui, ó. Aqui eu vou escrever assim: cargas de sinais opostos, cargas de sinais opostos tendem a se aproximar, tendem a se aproximar, diminuindo assim a epote. Diminuindo assim a epote. Epote. Tá aqui. Tá? E, e continuando, valendo a mesma ideia, quando eu falo diminuindo o epote, eu estou falando que a epote está virando ecinética. Tá? O campo realiza trabalho, o campo realiza trabalho, convertendo o epote em ecinética. Tá bom? Hum, Peraí que eu vou ficar aqui no cantinho. Até aqui, ok? Tá. Em eletrostática,
Por motivos que não vêm ao caso por enquanto, a gente não gosta de trabalhar com energia potencial. Não gosta. A gente vai criar uma grandeza, e aqui começa um problema muito sério. Aqui a gente vai criar uma grandeza que muito parecida com a energia potencial, mas que não é a energia potencial. Essa grandeza vai se chamar potencial elétrico. O potencial elétrico, ele é uma propriedade de um ponto. Então, da mesma forma que eu calculo o campo elétrico aqui, 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 eu vou calcular um potencial aqui. Ok? Esse potencial, então vamos definir aqui a segunda grandeza da aula. Potencial elétrico. Potencial elétrico. O potencial elétrico nas fórmulas, ele vai aparecer normalmente com a sigla V. Sempre que a gente precisar colocar um potencial numa fórmula, eu vou usar V. V no ponto A, V no ponto B, V no ponto C, tá? Tá. Para a gente entender o que é potencial, vamos imaginar o seguinte, ó. De novo. Carga geradora fixa. Fixa. Agora presta atenção. Vou colocar aqui um ponto A. Vou colocar aqui um ponto A. No ponto A não tem ninguém. Não tem ninguém no ponto A. Estão ouvindo? Não tem ninguém no ponto A. Eu posso colocar uma carga de prova aqui ou não, tá? Esse ponto eu já conheço. Ele tem um campo elétrico nele. Agora ele vai ter também um potencial. Então eu vou dizer aqui, ó, o ponto A, o ponto A tem um potencial elétrico. Um potencial elétrico. Opa. Tá. Vamos entender o que isso significa. Por exemplo, se eu colocar aqui uma carga de prova, automaticamente vai ter uma energia potencial, não vai? Enquanto não tem a carga de prova, aqui, não tem uma energia potencial, porque não tem a carga. Mas se eu colocar, vai ter uma energia potencial. Tá bem? Então vamos lá. Se eu colocar uma carga de prova, vai ter uma energia potencial ali. Ok? Então, agora vou colocar uma carga de prova no ponto A. Apareceu a energia potencial. Se eu pegar essa energia potencial e dividir pela carga de prova, eu tenho potencial elétrico. Então, o que é o potencial elétrico num ponto do espaço? É a energia potencial que você vai ter se você colocar uma carga de prova ali. Ó, é a energia potencial que surge por termos colocado uma carga de prova. A energia é dada em Joule. Joule. E a carga de prova é dada em Coulomb. Coulomb. Tudo bem? Então, nós teremos aqui um potencial no ponto A dado em Joule por Coulomb. Tá? Vamos pegar um exemplo para a gente entender isso melhor. Vamos pegar um exemplo com números, tá? Exemplo. Vamos imaginar que eu tenho uma carga geradora aqui e uma carga de prova aqui. Aqui, beleza? Vamos imaginar que as cargas estejam separadas por uma distância de 1 metro, tá? Ok. Esse aqui é o ponto A, ó. Tá? Eu quero calcular o potencial no ponto A. Tem uma carga de prova ali em cima. Vamos supor que a minha carga geradora seja de 3 vezes 10 a menos 6 coulombs.
Essa é a minha carga geradora, tá? Vamos supor que a minha carga de prova seja de 1 vezes 10 a menos 6 coulombs. Aqui. Eu quero calcular o potencial no ponto A. Eu quero calcular o potencial no ponto A. Bom, o que que eu vou fazer então? Quando eu coloquei a carga de prova aqui, ó, então, vou escrever aqui, ó. Vamos calcular VA, potencial no ponto A. O potencial no ponto A vai ser a energia potencial dividido pela carga de prova. Então vamos fazer primeiro uma conta aqui? Vamos primeiro calcular a energia potencial? Vamos calcular primeiro a energia potencial. EPOT. KQQ sobre D, certo? K, 9/10 a nona, vezes QQ. Já vamos fazer direto essa conta, gente? Quanto que dá aqui, ó? Qzão, Qzinho. Vai dar 3 vezes 10 a menos 12. 3 vezes 10 a menos 12, dividido sobre 1. Distância é 1, né? Coloquei o número facinho para a gente fazer conta. Então, quando eu posicionar a carga de prova na frente da carga geradora, estando as duas a 1 metro de distância, a energia potencial devido a isso é de 27 vezes 10 a menos 3 joules. Ok? Beleza? Que o 10 a menos 9 com 10 a menos 12 dá 10 a menos 3. Tá. Agora vamos calcular o potencial naquele ponto, que é diferente da energia. O potencial no ponto A é a energia dividida, então fica 27 vezes 10 elevado a menos 3, tá bem? Dividido pela carga de prova. 1 vezes 10 a menos 6. Ok? Quanto que deu VA? Vamos ver. 27 mil, né? 27 mil. Ok? 27 mil o quê? Joule por coulomb. Tá bem até aqui? Agora, por favor, traduz isso para mim. Que agora é o momento. Enquanto a gente não souber traduzir o que está escrito aqui, a gente não pode passar para frente. O que significa dizer que o potencial no ponto A é 27 mil joules por coulomb? Significa que cada coulomb de carga que você enfiar aqui vai te dar uma energia potencial de 27 mil joules. Isso é potencial. O potencial é a energia potencial conferida a cada coulomb de carga que está naquele ponto. Vou repetir de novo. O que é o potencial elétrico? É a energia potencial conferida para cada coulomb de carga que estiver naquele local. Ok? Então, por exemplo, se eu meter uma carga de 1 coulomb aqui, 27 mil joules de energia. Se eu meter uma carga de 2 coulombs aqui, quanto? 54 mil. Se eu meter uma carga de 10 coulombs, quantos joules tem aqui de energia? 270 mil. Isso é o que a gente vai chamar de volt. Isso é o volt. O volt, como potencial, né? É a energia potencial associada a cada coulomb de carga colocado naquele ponto. Então, vou escrever aqui, ó. O que é potencial? O que é potencial? De um ponto. De um ponto. O que é potencial de um ponto? É a EPOT conferida a 1 coulomb de carga quando colocado naquele ponto.
quando colocado, colocou não, colocado no, naquele ponto. Ixi, Maria. E agora? Será que pode ter potencial negativo? O que vocês acham? Claro que pode. Ô, gente, você está vendo que na fórmula do potencial não tem nada em módulo? Então, o potencial pode ser menos 110, menos 10, menos 30, mais 30, não importa, tá? Só que tem um detalhe. Se eu trocar a carga de ponto, o potencial muda. Por quê? Porque muda a distância, ok? Puta, pera um pouquinho, pera um pouquinho. Se eu trocar a carga de ponto, o potencial muda, né? Aham. Então, pera um pouquinho. Se eu soltar a carga, ela não vai andar sozinha? Ela vai começar a andar? Então, ela vai sofrer o que a gente chama de diferença de potencial. A diferença de potencial, ela vai, ela vai acontecer toda vez que uma carga estiver se movimentando pelo campo. Tá? Movimentos espontâneos de cargas em campos são acompanhados por DDPs. Tá? Por isso que na lei de Ohm a gente aprende, né? Se não tiver DDP, não tem corrente. Claro, se você não tem DDP, não tem por que a carga andar. Tá? A gente vai chegar lá aos poucos. Continuando, sobre o potencial. Oi. Não, calma, calma, a gente chega lá. Espera aí. Se for porque assim, se for o trabalho do campo, ele tem que ser positivo, porque ele é espontâneo. Toda vez que uma força faz trabalho espontaneamente, que nem o peso, por exemplo, quando ele joga o corpo para baixo, o trabalho do peso é positivo, não é? Então aqui tem que ser positivo. Isso se eu estiver falando de uma carga que está andando espontaneamente, tá? Propriedades desse potencial. Hum. Olha só, gente. Vocês lembram no começo desse assunto maluco? Por que que a gente chamava a carga de prova de carga de prova? Por que que ela tem esse nome? O que que ela prova? O campo, o campo, o campo. Só você usa uma carga de prova para provar que existe um campo. E para calcular o campo, tinham duas fórmulas. Uma com a carga de prova e outra sem a carga de prova. Para o potencial é a mesma coisa. Eu consigo calcular o potencial de um ponto sem conhecer a carga de prova. Veja por quê. Até aqui, o que que é o potencial num ponto P? É a energia potencial dividida pela carga de prova, certo? Isso foi a definição que a gente usou. Só que, espera um pouquinho. Eu posso substituir aqui no EPOT a fórmula da energia potencial. Então, olha o que eu vou fazer. Potencial no ponto P. P é um ponto, tá, gente? P é um ponto. É igual a
K, QG, Q prova sobre D de doido. Tudo isso dividido por Q prova. Meu Deus. Podemos cancelar a carga de prova. Gente, a gente está fazendo com o potencial a mesma coisa que a gente fez com o campo elétrico. Campo elétrico era força sobre carga. Aí eu na força botava a lei de Coulomb. E aí a gente chegou numa fórmula para campo. Aqui eu vou chegar numa fórmula para potencial, gente. Ó, cancela a carga de prova. E aí eu chego na segunda fórmula de potencial. VP, potencial no ponto P, é igual a K, QG sobre D. KQG sobre D. Então, ó, isto e isto são expressões equivalentes. A diferença é que na primeira eu não conheço a carga geradora. Eu vou calcular o potencial sem conhecer a carga geradora. Na segunda, eu conheço a carga geradora, mas não conheço a carga de prova. Então, existem exercícios para os dois estilos de fórmula. Ah, professor, qual que a gente usa mais na vida real, assim, nos vestibulares? Essa aqui, sem dúvida. Essa aqui aparece mais, tá? E eu vou usar ela, inclusive, para falar de outras coisas do potencial. Então, primeira coisa que você precisa saber sobre um potencial de um ponto, que eu posso calcular ele por duas fórmulas. Segunda coisa, e essa é muito importante, o potencial varia de acordo com a distância da carga. Então, vamos ver como isso acontece. Potenciais ao longo do campo. Potenciais ao longo do campo. Vamos lá. Vamos colocar aqui uma carga geradora, só que agora nós vamos dar carga, vamos dar sinal para ela, tá? Hum. Ô, gente, olha só. Aqui eu coloquei em duas situações como que a gente pode enxergar de maneira um pouquinho mais geral o que é o potencial dentro de um campo elétrico. Então, veja, aqui eu coloquei uma carga geradora positiva presa e eu coloquei aqui um, dois, três, quatro pontos a distâncias diferentes da carga geradora, beleza? E a carga geradora negativa, coloquei aqui pontos também. Observe o seguinte, pessoal, como eu falei para vocês agora há pouco, ó. Olha para a fórmula do potencial em função da geradora. Perceba que a geradora não está em módulo na fórmula, o que significa que essa conta eventualmente pode dar negativa. Tudo bem? Quando que essa conta vai dar negativa sempre? Quando a carga geradora for negativa. Aqui, ó. Quando que essa conta vai dar positiva? Então, olha que louco. Em volta de uma carga positiva, nós temos sempre pontos com potenciais positivos. Em volta de uma carga geradora negativa, eu sempre terei pontos com potenciais negativos. Ok? Vamos imaginar, por exemplo, agora eu vou inventar números, tá? Isso é uma invenção da minha cabeça. Vamos supor que aqui o potencial seja 30 volts. Ou seja,
30 joules por coulomb. Potencial no ponto A. Então, isso significa o seguinte: se eu botar uma carga de prova aqui, a energia potencial do sistema é 30 joule por coulomb. 30 joule por coulomb. Agora, vamos imaginar um outro ponto aqui. Percebe que esse ponto B, ele está mais longe da carga de prova do que o ponto A? Vem cá. O que que acontece com essa conta aqui, ó? Se eu aumentar a distância, diminui. Então, o potencial aqui já não é mais 30 volts. Sei lá quanto é? 20. Então, aqui, o potencial é 10. Vamos colocar de 5 em 5, tá? Vou colocar 25 aqui, perdão. Aqui eu vou colocar 20. E aqui eu vou colocar 15 volts. Então, agora eu vou compartilhar com vocês uma coisa íntima mesmo, da minha cabeça. Quando eu vejo isso aqui, o que que eu imagino? Eu imagino um gramado, que é o campo, e umas placas enfiadas no chão. Uma placa escrita assim, 30 joules por coulomb, aqui. Então, se eu tiver aqui no campo e eu tiver um coulomb, eu tenho 30 joules. Aí tem uma outra placa ali na frente. Essa outra placa tem 25. Então, são placas onde eu sei que se eu tiver ali, eu vou ter uma energia. São indicadores de energia potencial dentro do campo. Só que esses indicadores estão sempre em joule por coulomb, joule por coulomb, joule por coulomb, joule por coulomb. Ok? Tá. Quando a carga geradora é negativa, o Paranauê é totalmente o contrário. O que eu quero dizer com isso? Os potenciais são negativos. Negativos. Só que olha o que vai acontecer. Ó, a conta, ela é a mesma, só que com sinal negativo. Então, é um negócio muito louco. Por quê? Quando a carga que gera o campo é positiva, onde estão as regiões de menor potencial? Longe da carga. Quando a carga é negativa, onde estão as regiões de menor potencial? Perto. Isso porque a carga que gerou é diferente. Ok? Beleza? Tá? Agora nós vamos fazer o seguinte: joga uma carga de prova ali e vê o que acontece com ela. Tudo bem? Vamos lá. Olha a loucura, ó. Agora é foda porque agora vai misturar tudo que a gente já viu até hoje. Primeiro, olha para a carga geradora, positiva. Desenha para mim aqui, ó, o vetor campo elétrico que ela gera. Como vai ser? Afastamento. Por quê? Imagina. Desenha o campo elétrico agora na negativa. Aproximação. Tá. Agora, vamos jogar uma carga de prova ali e deixar a natureza cuidar. Tá. Primeiro, vamos jogar cargas de prova aqui, ó, no sistema de cima. Tá. Se eu jogar uma carga de prova positiva, aqui, joga aqui no meio. Para onde ela vai ser empurrada? A favor do campo. Certo? Só que para um pouquinho. Na medida em que ela vai sendo empurrada a favor do campo, ela não vai ganhando energia potencial? Vai ganhando energia potencial. Desculpa. Vai ganhando energia cinética e vai perdendo energia potencial.
Então ela vai andando no campo, não vai? O que vai acontecendo com o potencial dela à medida que ela vai andando? Diminuindo. Então, quando uma carga positiva estiver andando dentro de um campo, ela sempre vai andar espontaneamente para onde tem menos potencial. Ela vai fazer isso aqui, ó. Então eu vou escrever aqui, ó. Se desloca para regiões de menor potencial. Se desloca para menores potenciais. Bem? Agora, e se eu jogar aqui no campo uma carga de prova negativa? Joguei. Primeira coisa que acontece, a força é contra o campo, lembra? Carga negativa é do contra. Ela vai para o lado contrário que o campo manda. Olha lá. E ao se deslocar segundo a vontade do campo supremo, ela procura regiões de maior potencial. A carga negativa ela vai contra a positiva em todos os aspectos. A positiva anda para onde tem menos potencial. A negativa anda para onde tem mais potencial. Então vou escrever isso aqui. Ah, tá aqui. Espera aí. Se desloca para maiores potenciais. Então, assim, pessoal, eu não sei se está ficando claro. Existe uma grande possibilidade de não estar ficando claro, porque esse assunto ele é de bem louco. Por que que é tão importante a porra do potencial? Porque para pensar o seguinte: se uma carga anda no campo, portanto ela vai ser submetida a uma DDP, se eu conseguir calcular essa DDP, eu calculo a diferença de energia potencial da carga. Essa diferença de energia potencial corresponde à energia cinética que ela ganhou. Tudo bem? Então, o potencial ele é importante. Ele não é muito importante, para falar bem honestamente, se a carga está andando para a direita ou para a esquerda. Que para pensar. Imagina uma carga, por exemplo, positiva, andando de B para C. Qual foi a diferença de potencial dela? 5. Você pega uma carga negativa, andando de C para B. Qual foi a diferença de potencial? 5. Para a física não importa o que está andando. Guarda essa frase, pelo amor de Deus, porque daqui a pouco a gente vai falar de corrente convencional. Não importa se o que está andando é carga de prova positiva ou negativa. O que importa é a porra da diferença de potencial. Se eu conseguir descobrir a DDP, para mim é o que importa, tá? Olha o que vai acontecer agora quando a carga geradora é negativa. Joga uma carga de prova lá dentro. Bom, se a carga de prova for positiva, ela vai para onde? Ela vai a favor do campo, não é? Tá bom. Então ela faz isso, a carga positiva, ó, à esquerda. Olha! Quando a carga positiva se aproxima, o que acontece com o potencial dela? Diminui. Ele fica mais negativo. Ele fica mais negativo. Então a carga positiva se desloca para menores potenciais de novo. Ei, 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 ei. Não podia ser diferente. O comportamento da carga positiva tem que ser sempre o mesmo, que é, primeiro, força a favor do campo. Força a favor do campo.
Segundo comportamento que toda carga positiva vai ter, procura onde tem menos potencial. Ela se arrasta espontaneamente para onde tiver menor potencial. Se o menor potencial tiver para a direita, ela vai para a direita. Se o menor potencial for para a esquerda, ela vai para a esquerda e dane-se. Carga positiva procura menor potencial. Carga positiva procura menor potencial. E a carga negativa, ao contrário, né? Quer ver? A carga negativa, ela vai procurar de novo maior potencial. Ó, se eu soltar aqui, ó, joguei no campo uma carga negativa, ela vai para a direita, não vai? Ela vai ser repelida pela outra. Ao se deslocar para a direita, então, força para a direita, ela vai para regiões de maior potencial. Meu Deus, acabei de pensar uma coisa aqui assustadora. Se existisse massa negativa, o que ia acontecer com a cachoeira? Ela ia subir para cima. A cachoeira só sobe, só desce para baixo porque só existe um tipo de massa. Imagina uma cachoeira fazendo assim, ó. Tipo, né? Enfim, seriam dois tipos de massa. Aqui não tem isso. Muito louco, né? Vocês estão rindo da minha cara, tá? Já entendi. Melhor parar. Tá ficando feio. Beleza? É que eu tô tentando mostrar para vocês que a física é a mesma. Assustadoramente, a física é a mesma. Por que que fode na eletrostática? Porque tem duas cargas. Se não tivesse duas cargas, ia ser a mesma coisa que a mecânica. Tá? Ok até aqui? Beleza. Continuando. Propriedades de potenciais, né? Ok. Existem certas situações onde pode haver pontos no espaço com o mesmo potencial. Porque, por exemplo, a gente está trabalhando aqui com carga geradora pontiforme, né? Então, uma carga geradora pontiforme, ela tem um campo em volta dela. E eu imagino que esse campo em volta de uma carga pontiforme, ele é um campo meio circularzão, que nem o campo gravitacional da Terra. Então, existem certos pontos que estão à mesma distância da carga geradora. Por exemplo, dá uma olhada aqui, ó. Pega essa carga geradora. Tá vendo esse ponto A aqui? Ele está a uma certa distância da carga, não tá? Mano, vocês acham que é só esse ponto tá a essa distância da carga? Não podem existir aqui vários outros pontos que tenham a mesma distância da carga? Então é muito comum que aconteça em alguns campos elétricos que você tenha pontos com o mesmo potencial. Então nós vamos falar agora da superfície equipotencial. Deixa eu ver. Superfícies, superfícies equipotenciais. Olha o tanto de palavras diferentes que aparece nesse assunto. Equipotenciais. Gente, se eu tô usando o nome superfície equipotencial, significa que a gente tem uma coisa de duas dimensões. Então, o que que são superfícies equipotenciais? São superfícies, superfícies nas quais todos os pontos, todos os pontos possuem o mesmo potencial. Potencial. Tudo bem? Vou pegar um exemplo bem fácil para começar.
Imagina o seguinte: você tem lá uma carga geradora positiva, tá? Beleza. Eu sei que se eu quiser calcular um potencial em volta dela, em algum ponto, eu faço KQ sobre D. Então imagina o seguinte, ó. Você tem aqui vários pontos que são equidistantes da carga. Ó. Então imagina que esses pontos todos estejam a uma mesma distância da carga. Então, tipo, vai, se o potencial aqui é 30 volts, aqui é 30, 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 e assim por diante. Aí, se eu andar um pouquinho mais para longe, você vai ter uma outra superfície aqui potencial. Ó, e, ó, fazer mais um. Aqui, ó. Pronto. A Larissa tá aí? Cadê ela? Não tá, né? Eu ia falar para ela que não precisa ficar torto. Não é para ficar torto. Larissa, se você estiver me ouvindo, não é para ficar torto, tá? Então, por exemplo, ó, se aqui vai é 30 volts, aqui vai ser 20 volts, aqui vai ser 10 volts, tá vendo, ó? Então, tipo, quando a carga é posta para andar, ou para fora, ou para dentro, ela vai percorrendo esses pontos de energia diferente, tá? No caso da carga geradora positiva, os potenciais diminuem para fora, né? No caso da carga geradora negativa, você já sabe o que acontece. Carga geradora negativa. Os potenciais em volta dela são negativos, é óbvio, né? Aqui, ó, aqui, ah, e aqui. E aqui, pronto. Ó, a única diferença da equipotencial de carga geradora positiva para negativa é o sinal. Então, por exemplo, vai, vamos supor que na geradora negativa, aqui seria menos 30, aqui seria menos 20 e aqui seria menos 10. Tá? Olha que coisa louca isso, gente. Imaginem uma situação em que eu bote uma. Por exemplo, aqui tem uma carga geradora negativa, né? Aqui, ó. Agora imagina que eu coloque uma carga positiva para andar dentro de um potencial. Se você botar uma carga positiva para andar aqui dentro, ó, aqui dentro, ela vai ficar sempre com a mesma energia potencial, tá vendo? Potencial. Para ela mudar de energia, ela precisa mudar de órbita. Quem dizia isso? Bohr. O modelo de Bohr, ele foi concebido a partir dessa visualização. O modelo de Bohr ele é um modelo mecânico ainda. Ele tem algumas características quânticas, mas ele ainda é um modelo mecânico. Então, por exemplo, como que o Bohr justifica que a órbita de um elétron ela é presa? Ele vai dizer assim, olha, por que a órbita de um elétron é presa? Porque quando ele está numa órbita, a energia dele não muda. Para ele mudar de órbita, ele precisa mudar de potencial. E o que o Bohr vai defender na ideia dele é que para um átomo mudar de potencial, para um elétron mudar de potencial, ele precisaria ser excitado. Né? Então, quando, quando houver, no modelo de Bohr, né? Quando houver uma excitação eletrônica, o que acontece é uma transição de órbita. No caso do átomo de hidrogênio, que é o caso do átomo de Bohr, a carga central seria o núcleo positivo e um elétron orbitando ao redor do núcleo, podendo fazer a transição de órbita, tá? Beleza? Como fica toda essa birosca num campo elétrico uniforme?
Então, item 4. Potenciais no campo elétrico uniforme, no céu. Potenciais no céu. Vocês lembram como que a gente cria campo uniforme, gente? Como que eu crio campo uniforme? Uhum. Para criar um campo uniforme, gente, eu não posso criar um campo com duas bolinhas assim. Eu preciso de duas placas. E aí muda tudo, né? O que que muda, na verdade? As linhas de força mudam. Então, vamos falar disso no campo elétrico, porque assim, quando cai potencial elétrico, que é um assunto meio raro de cair, né? Só potencial, geralmente eles gostam de cobrar potencial no campo elétrico, uniforme. Então vamos lembrar o seguinte, ó. No campo uniforme, para eu gerar um uniforme, eu preciso de duas placas fazendo papel de carga geradora. Essas placas precisam ser placas relativamente grandes, ok? E bem próximas uma da outra, o mais próximas possível. Quanto mais próximas forem as placas, mais uniforme é o campo. Muito bem. Como é que são as linhas de campo? Bom, vamos supor que a placa da esquerda seja positiva e a da direita seja negativa. Então, o campo elétrico está assim, ó. Ok? Tá. Ô, gente, agora tenta imaginar o seguinte. Imagine vários pontos entre as placas. Não, eu preciso colocar um número ímpar de pontos. Uma noia, né? Aqui, pronto. Ó, eu tô pegando aqui tá a placa positiva, aqui tá a placa negativa, tá? Eu tô pegando aqui pontos, aleatoriamente, entre as placas, tá? De tal maneira que alguns pontos ficam mais próximos da placa positiva e outros pontos ficam próximos da placa negativa. Gente, o que que a gente percebeu? Quando quem está criando o campo é positivo, ele vai gerar em torno de si linhas com potenciais positivos. E quando o que está criando o campo é negativo, também é a mesma coisa. Agora, e aqui? O que vai acontecer aqui é uma coisa muito curiosa. Os pontos próximos da placa positiva terão potenciais positivos. Mas à medida que esses pontos forem se aproximando da placa negativa, os potenciais vão diminuindo. De tal maneira que, próximo da negativa, o potencial é negativo, próximo da positiva, o potencial é positivo. Então, por exemplo, vamos supor que o potencial aqui seja mais 30 volts. Então, existe aqui uma infinidade de pontos que estão à mesma distância da placa positiva. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma superfície equipotencial, onde todos os pontos têm 30 volts. Aí, eu vou para o outro ponto. Vai. Mais 10. Mais 10. Aqui. 10 não. 20. Mais 20. Então, vou botar aqui o potencial. Aqui. Todos os pontos nessa linha terão mais 20 volts. Desse lado aqui, ó, eu teria os pontos simétricos a eles, só que na negativa. Então, qual seria o potencial desse ponto aqui? Isso. Menos 30, aqui menos 20. Vou colocar aqui uma linha. Ó, a linha. Tá? E aí tem uma coisa muito curiosa. Invariavelmente, vai ter um ponto que está exatamente no meio das duas placas. Zero.
tem um potencial que é o zero. Potencial zero que a gente usa na física é chamado terra, o famoso terra. Ok. Olha lá, ok? Vamos lá, pergunta. Qual é a forma de uma superfície equipotencial? Qual é a forma de uma superfície equipotencial? Aquela resposta de sempre. Depende. Depende do quê? Do corpo que criou o campo. Por exemplo, se o corpo que criou o campo é uma bolinha, a superfície equipotencial é uma esfera. Se quem criou o campo foram placas, a superfície equipotencial é um plano. Ok, plano, esfera. Plano, esfera. Então existem formas de equipotenciais, tá? Beleza? Outra coisa importante. Eu desenhei aqui na placa do campo elétrico uniforme o campo e as linhas de equipotenciais. Ô, gente, nesse aqui a gente acabou esquecendo, mas eu vou fazer agora. Como que eu desenharia o campo elétrico criado por essa carga? Na pontiforme é de afastamento, não é? Então eu vou desenhar o campo assim, ó. Oi, ó, ó. Campo de afastamento e as equipotenciais aqui. Ué, ué. Campo de aproximação e as superfícies equipotenciais. E aqui, campo e as superfícies. Ok? O que que esses três desenhos têm em comum? Observa o seguinte: não importa como é o campo, não importa como são as superfícies. O que eu percebo é que a superfície equipotencial, ela sempre é desenhada perpendicularmente ao campo. Ao campo equipotencial. Ao campo, que ângulo é esse aqui, ó? 90 graus. Então, as superfícies equipotenciais, elas são desenhadas sempre perpendicularmente ao campo elétrico. As superfícies equipotenciais são perpendiculares ao vetor campo elétrico. E outra coisa que dá para perceber, né? Que não é coincidência, pode perceber nos três desenhos. O campo sempre aponta para o menor potencial. Ó, 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 ó. Olha o campo apontando para fora aqui. O potencial vai diminuindo para fora. Olha o campo apontando para dentro aqui. Olha o potencial diminuindo para dentro. Olha o campo apontando para a direita. Olha o potencial diminuindo para a direita. Isso é uma característica dos desenhos, tá? Esses padrões. Inspira, ainda tem mais coisa. Agora vamos falar do trabalho, né? A gente está até agora enrolando para falar do trabalho. Então eu defini
energia potencial, eu defini potencial, sei como calcular, sei que o potencial varia dentro do campo, percebi também que o campo sempre aponta para o menor potencial. Isso é uma coincidência boa para a gente. Não importa se o campo é gerado por positivo, negativo, o campo sempre aponta para onde tem menos potencial. Então agora vamos calcular o trabalho de uma carga dentro do campo. Tá? Então, vamos lá. Trabalho no campo. Trabalho no campo. Gente, lembra que quem trabalha é uma força. Quem trabalha é uma força, tá bem? Vamos lá. Pronto. Então é aqui que vai surgir, na verdade, o conceito de diferença de potencial. Então imaginem um campo elétrico cujo vetor está representado para a direita, ok? Não importa muito quem criou esse campo elétrico, se foi uma carga pontiforme, se foi placa, não importa. E aí eu coloquei dentro desse campo dois pontos A e B, quaisquer, tá bom? A gente já viu, a gente já viu que o ponto A tem um potencial e o ponto B tem um potencial. Então vamos escrever aqui, ó. VA é igual a energia potencial naquele ponto dividido por uma carga de prova. Tudo bem? Definição de potencial está aqui. VB é igual a E pot dividido pela carga de prova. Tá bom? Para facilitar a nossa vida, vamos considerar que a carga de prova é positiva, tá? Depois, as conclusões que a gente tiver aqui, pessoal, você vai poder usar se a carga for negativa também, não importa, tá? Então vamos colocar aqui uma bonitinha carguinha de prova positiva. Tá. Por que que eu quis colocar ela como positiva? Porque eu sei que a carga positiva, por ser positiva, na hora que eu enfiar ela dentro do campo, a força elétrica vai atuar a favor do campo, a FEL, ok? Beleza. Essa força elétrica vai deslocar o corpo de A para B. De A para B. Certo? Beleza? Ao deslocar o corpo de A para B, essa força vai realizar um trabalho. Essa força vai realizar um trabalho. Então eu vou dizer o seguinte, ó, que o trabalho da força elétrica é igual à variação da energia cinética. Isso é o teorema da energia cinética. Né? Já tinha comentado com vocês em outros momentos, pessoal. A força elétrica ela é conhecida na física como força conservativa, justamente pela capacidade que ela tem de conseguir transformar uma energia na outra sem perdas. Então vamos supor que no meu campo elétrico não tenha perda, não tem atrito, não tem porra nenhuma. A carga está andando de boa. Então eu posso dizer que essa força aqui, ó, é a única força que está atuando nela. Estou desprezando o peso, estou desprezando tudo, porque eu quero calcular só o trabalho do campo elétrico. Tá. Professor, mas como que você vai calcular a variação da energia cinética se você não tem a massa da partícula, se você não tem a velocidade? É aí que entra a boniteza da física. Porque assim, essa energia cinética, ela veio da onde? Da onde? Da potencial. Tipo assim, se o cara ganhou 10 joules
de cinética, ele perdeu 10 de potencial. Então, olha o que eu posso escrever. Ao invés de falar que o trabalho é a variação da energia cinética, eu vou dizer que o trabalho é menos a variação da potencial. Eu estou admitindo que o sistema é conservativo. Tá. Vamos abrir isso aqui. Vamos abrir. Então, ó, o trabalho da FEL é igual a menos cuidado. Variação de energia. Variação de energia é, afinal, menos a inicial. Tá? Eu estou considerando que a partícula está indo de A para B porque ela é positiva. Tá? Eu até esqueci de colocar aqui, ó, o positivinho, senão a gente buga lá na hora. Tá ali. Vê se faz sentido. Tá. Lembrando que esse menos é por causa da conversão, tá? Aqui. Ô, gente, joga o menos para dentro do parênteses. Se você fizer a distributiva com o menos, vê o que vai acontecer, ó. W da FEL é. Não vai ficar assim, ó. Menos EPB mais EPA? Então eu vou escrever EPA menos EPB. Ou seja, o que era final menos inicial virou inicial menos final. Tudo bem até aqui? O que é potencial? Energia sobre carga. Se potencial é energia sobre carga, o que é energia? Potencial vezes carga. Não é? Isola o epote. Tive uma ideia. Tá vendo onde está escrito EPA? O que eu vou escrever? VA vezes a carga de prova. Onde está escrito EPB? O que eu vou escrever? Não. Vamos fazer isso. W da FEL é igual a VA vezes QP menos VB vezes QP. Olha lá. Dá para a gente colocar a carga de prova em evidência, né? Aqui. Então fica: trabalho da força elétrica é carga de prova vezes VA menos VB. Trabalho da força elétrica é igual a carga de prova vezes isso aqui. E aqui surge uma grandeza. VA é o potencial elétrico no ponto A. VB é o potencial elétrico no ponto B. Então a gente vai chamar VA menos VB de diferença de potencial. Isso aqui vai ser batizado a partir de hoje como DDP. DDP. Ou tensão elétrica. Tá? Então, a gente vai representar o W, desculpa, o trabalho da força elétrica igual a Q vezes U de AB. Tá? A gente vai, a partir de hoje, né, passar a representar a diferença de potencial pela letra U de AB. Agora, o que é mais bonito dessa fórmula, gente? É, se você não entender o que é DDP aqui, daqui para frente você não vai entender. O que é diferença de potencial, afinal de contas, cacete? Se você isolar a diferença de potencial nessa fórmula, como é que eu isolo isso aqui, ó? Passo o Q para lá. Então, sobre carga de prova.
Então, olha que bonitinha a definição, ó. O que que é diferença de potencial, afinal de contas? É o trabalho que você realiza por uma carga dentro de um circuito. Então, por exemplo, quando você liga um circuito numa DDP de 110 volts, o que que isso quer dizer? 110 volts significa que cada coulomb de carga que atravessar aquele campo elétrico vai receber um trabalho de 110 joules. Se eu ligar um chuveiro no 220, quer dizer que cada coulomb que passar pelo chuveiro está recebendo um trabalho de 220 joules. Se você ligar uma bateria de carro no 12 volts, quer dizer que cada coulomb de carga que estiver atravessando o teu carro está recebendo um trabalho de 12 joules, tá? Então, a tensão elétrica, ela vai te dar o trabalho que aquela carga está ganhando para poder atravessar o campo elétrico, tá? Isso é a diferença de potencial. Fechou? Oi. Não tem como não ser espontâneo aqui, né? A única forma de uma coisa desse tipo não ser espontânea é você enfiar a mão na carga e arrastá-la dentro do campo. O campo, ele sempre trabalha espontaneamente. De qualquer maneira que você botar a carga no campo, ele vai fazer aquilo que for espontâneo, ele vai converter, né? Então, se você deixa a carga andar no campo, você está convertendo energia potencial em cinética. E o trabalho, no final das contas, é exatamente o quanto de energia você consegue converter. Quer ver uma coisa? Antes que vocês esqueçam. Olha que bonitinho isso aqui, ó. Lembra disso? Potência não é trabalho por tempo? Hum? Vamos calcular a potência elétrica do meu circuito? Ó, potência elétrica é igual ao trabalho da força elétrica. Só que o que que é o trabalho da força elétrica? Q vezes U? Q vezes U dividido pelo tempo. O que que é Q sobre delta T? Corrente. Ó o pio aqui, ó. Pio, pio. Ó o pio aqui, ó. Pio. Entenderam? Tudo tá ligado. Tá tudo ligado. Então, a hora que a gente entrar na parte de potência lá na eletrodinâmica, eu vou usar isso aqui. Ah, por que que potência é I vezes U? Vem daqui. Vem daqui, tá? Beleza? Mas, como fica isso no campo elétrico uniforme? Teorema do campo elétrico uniforme. Trabalho no céu. Trabalho no céu. Ô, gente, quando a gente está trabalhando com campos uniformes, existem algumas equaçõezinhas que vale a pena a gente citar também, tá? É sempre bom lembrar o seguinte, né? Por que que campo elétrico uniforme é interessante para o vestibular? Porque num campo elétrico uniforme a força é constante. Se a força é constante, a aceleração também é. Se a aceleração é constante, nós estamos trabalhando com partículas em moves. A gente discutiu isso um pouquinho na aula da semana passada. Então, vale a pena a gente citar coisas no campo uniforme. Como fica essa brincadeira toda se o campo é uniforme? Bom, se o campo é uniforme, a novidade, que não é novidade, na verdade, mas a boa notícia, é que a força elétrica é constante, não é? Essa força que ela é constante.
Então, ó, imagina o mesmo desenho da primeira situação, só que agora eu sei que a partícula está andando entre duas placas. Então, essa força ela é constante. Qual que é a novidade? Até agora, o que que eu sei? Que o trabalho dessa força é igual a Q vezes U, não é? O de AB. Tá bom, isso continua valendo para o campo uniforme. Só que tem uma novidade. Como a força é constante, eu posso usar a fórmula do trabalho na força. Como é que eu calculo o trabalho de uma força, gente? No caso de uma força constante, é a força multiplicada pelo deslocamento, porque assim, a partícula vai andar de A para B. Então, obviamente, vai ter um deslocamento ali de A para B, multiplicado pelo cosseno. Para um pouquinho aqui, pelo amor de Deus. Força para a direita, deslocamento direita. Cosseno de 0 graus. Tive uma ideia. Vou igualar as duas. Vou igualar as duas. Tudo bem? Ah, e mais uma coisa. O campo elétrico é força dividido por carga. Isso nós também sabemos. Eu sei a definição de campo elétrico, eu sei a definição de trabalho e eu sei que trabalho é Q vezes U. Eu vou misturar tudo agora. Então, eu começo igualando essas duas aqui, ó. Igualando essas duas. Então, fica Q vezes U de AB é igual a FEL vezes D vezes o cosseno de zero é 1, né? Aqui. Agora vem aqui. Tá vendo aqui no lugar da FEL? Tira a FEL e faz aparecer campo elétrico aqui, ó. Isso. No lugar da FEL, eu vou colocar E vezes Q. Então ficou Q vezes U de AB é igual a E vezes Q vezes D. Conhece o teorema do Edu? É ele aí. Cancela a carga de prova. Tchau. E aí eu tenho o teorema do Edu, o teorema do campo elétrico uniforme. E vezes D, E vezes D é igual a U. Tá? O que que essa fórmula me dá de informações? Por exemplo, você quer gerar uma DDP forte com campo elétrico uniforme? O que que você precisa fazer? Você precisa produzir um campo forte e, se possível, aumentar o máximo possível a distância. Então, imaginem duas placas gigantescas pra caralho, separadas a uma distância grande pra caralho, uma da outra. Você vai ter uma DDP enorme. Se as placas estão próximas uma da outra, a tendência é que o campo elétrico seja mais fraco, tá? Então, essa fórmula ela mostra de que maneiras eu posso gerar grandes diferenças de potencial ou de pequenas diferenças de potencial a partir de um campo elétrico, tá? Uniforme. E aí acontece uma coisa muito louca, que eu acho que isso aqui para mim é o cúmulo da loucura. Vocês lembram qual era a unidade de campo elétrico? Newton por Coulomb, tá bom? Agora vem aqui. E vezes D igual a U, né? Legal. Isola o E. Isola o E. Qual é a unidade de campo elétrico? Volt por metro. Volt por metro. É muito louco. A mesma grandeza física tem a unidade diferente. Ou é Newton por Coulomb ou é Volt por metro. É claro que cada unidade quer dizer uma coisa. Por exemplo, o que que você entende quando eu chego para você e digo assim, ó, eu tenho um campo elétrico de 100 Newton por Coulomb. O que que isso quer dizer?
Se eu colocar uma carga de 1 coulomb ali, a força que ela vai ser submetida é 100 newtons. Agora, e se eu chego para você e digo assim, ó, eu tenho um campo elétrico 100 volts por metro. O que eu entendo com isso? Que cada vez que a carga andar 1 metro no campo, qual a DDP que ela vai sofrer? 100 volts. Andou 100 volts, andou 1 metro, 100 volts. Andou mais 1 metro, 100 volts. Andou mais 1 metro, 100 volts. Então, essa unidade, ela vai dizer para a gente qual a DDP em cada metro que você anda no plano, no campo. Por exemplo, vamos imaginar que você está lendo um exercício e te apareça exatamente isso aqui, ó. O campo elétrico entre duas placas vale 100 volts por metro. Vamos entender o que significa isso. Ó, imagina que o campo elétrico entre duas placas seja 100 volts por metro. O que a gente vai entender com isto? Se eu pegar aqui vários pontos, A, B, C, D, E, F, G, H, tananã, 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 ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá. Peguei 7 pontos. Vamos imaginar que entre eles exista 1 metro de distância. Então, ó, cada quadradinho vai ser 1 metro. Tá bem? Beleza. Vou colocar aqui 0. 0. Completa para mim os outros pontos. Campo elétrico é 100 volts por metro. Cada quadradinho é 1 metro. Aqui é 0. Quanto vale aqui? E aqui? E aqui? 300. Aqui? Menos 100, menos 200, menos 300. Isso é os volts por metro. É o quanto de DDP a carga sofre a cada metro que ela anda. Então, por exemplo, se a carga andar 1 metro, ela vai sofrer 100 volts de DDP. Se a carga andar 3 metros, ela vai sofrer 300 volts de DDP. Quanto mais metros ela anda, mais DDP ela sofre, tá? Isso é o volt por metro. Vamos colocar aqui, vai. Mais 100, mais 200, mais 300, menos 100, menos 200, menos 300. Tá? Lembrando que aqui nós temos as equipotenciais, né? Ó. Hum, tá? Vou colocar os pontinhos aqui, ó. A, B, C, D, E, F e G. Tá bom? Agora, olha só. A gente já está quase encerrando, tá? Mas eu preciso fazer essas contas. Imagina uma carga de prova de 1 coulomb positiva. Calcula para mim o trabalho do campo ao deslocar a carga de A para C. É assim que aparece, tá? Considere a figura abaixo que mostra um campo elétrico. Calcule o trabalho do campo elétrico para movimentar uma carga de 1 coulomb do ponto A até o ponto C. Bom, vamos calcular. O trabalho do campo é Q vezes U. Presta atenção no que vai acontecer. Então, o trabalho para levar a carga de A para C vai ser a carga vezes diferença de potencial entre A e C. VA menos VC. Não é o final menos o inicial, gente. É o inicial menos o final. Por causa daquele menos lá do canto da lousa lá. Então, fica 1 vezes. O VA vale 300 e o VC vale 100. Então, vezes 200. Isso aqui dá 200 joules.
Ok. Trabalho deu positivo, não deu? O que significa trabalho positivo? Lá da mecânica. Perde potencial, ganha cinética. Toda vez que o trabalho é positivo, quer dizer que o corpo está perdendo potencial e ganha cinética. Então é o seguinte, se a gente está trabalhando com situações espontâneas, isso precisa acontecer sempre. Se porventura você fizer um cálculo de trabalho e der negativo, significa que aquilo não é espontâneo. Por exemplo, tenta calcular o trabalho se a carga fosse, por exemplo, de C para A. Aí o trabalho daria negativo, dizendo que isso não é espontâneo. Tá? Agora, olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer. Nesse primeiro exemplo, o que eu fiz? Eu peguei uma carga de 1 coulomb e calculei o trabalho para ela se movimentar numa DDP de 200 volts, não é? Deu 200 joules, tá? Agora imagine uma outra situação. Olha a outra situação. Imagina que o exercício te peça para calcular o trabalho de uma carga de prova de -1 coulomb. Só que, ei, se a carga que eu botar aqui for negativa, para onde ela anda? Para a esquerda? Então eu quero o trabalho realizado para levar a carga de C para A. Quanto vai dar? Vai dar 200. Quer ver? Trabalho de C para A é Q vezes, cuidado, é VC menos VA. Então, muito cuidado com isso aqui. Então, V, o trabalho de C para A é a carga é -1 coulomb, então você põe o sinal, não tem nada de módulo, vezes VC menos VA. Quando eu fizer VC menos VA, aqui, ó, vai ficar 100 menos 300. Ok. Trabalho do campo deu. Sabe o sabe o que eu quis mostrar com isso para vocês? Que não importa se o que está andando é positivo ou negativo, o trabalho é o mesmo. Tudo bem? Em nenhum momento daqui para frente eu vou me preocupar se o que está andando é elétron ou próton. Sabe por que eu estou contando isso? Porque quando a gente estuda eletrodinâmica, a primeira coisa que a gente aprende é que existem duas correntes. Uma corrente chamada real e uma corrente chamada convencional. A corrente real é aquela onde a gente considera que quem anda são elétrons. A corrente convencional a gente considera como se a carga que estivesse andando fosse positiva. Tudo bem? A física usa a corrente convencional, mesmo sabendo que aquilo que está andando no fio são elétrons. Mas por que a física usa a corrente convencional e não muda para real? Porque não importa, tá bom? Daí a gente vai identificar isso nos circuitos. Tá? Deixa eu ver se eu preciso falar mais alguma coisa. Acho que não. Perguntas. Ah, eu tenho mais uma coisa para falar. Eu esqueci. Ah, dá. Ô, gente, vamos imaginar uma terceira e última situação. Aqui, o que que eu fiz? Ó? Eu joguei a carga no campo e deixei o campo zoar com a carga para onde ele quisesse. Né? Tá. Agora, vamos imaginar uma situação em que eu pegue a carga, ó, a carga de prova está aqui, ó, na equipotencial de 200 volts. Tá? Se eu andar com a carga para a direita ou para a esquerda, se o campo, né, movimentar a carga para a direita ou para a esquerda, obviamente você vai ter um trabalho. Isso vai depender ali do sinal da carga e tal. Mas... Agora imagina se essa carga andasse em cima da linha B.
ela fosse daqui para cá. O que acontece com uma carga se ela consegue se movimentar em cima de uma linha potencial, de uma linha equipotencial? Bom, se ela está se movimentando em cima de uma linha de equipotencial, significa que ela não vai sofrer diferença de potencial. Se ela não sofre diferença de potencial, significa que o trabalho que o campo faz nela é zero. Então, o campo elétrico pode ou não fazer trabalho sobre uma carga. Quando a carga está se movimentando, pulando de uma equipotencial para outra, está rolando DDP, o campo está fazendo trabalho. Agora, se porventura a carga estiver presa numa equipotencial e andando só nela, o campo não faz trabalho. Então, ó, vamos escrever assim, ó, observação. Movimentos de cargas. Movimentos de cargas sobre uma linha equipotencial, uma superfície equipotencial, não causam variações, variações de energia potencial. Movimentos de cargas sobre uma superfície equipotencial não causam variações de Potts. Portanto, trabalho igual a zero. Trabalho da força elétrica é igual a zero. Tá? É claro que quando a gente pensa nisso num campo elétrico, fica difícil imaginar. Num campo elétrico uniforme. Por quê? Quando você bota uma carga de prova aqui, ó, automaticamente o campo elétrico vai empurrar ela para algum lugar. Fica difícil imaginar isso num campo dessa natureza. Porém, um exemplo prático disso seria assim, ó. Imagina uma carga geradora positiva. Então, ó, quando eu desenho uma carga geradora positiva, mesmo que eu não escreva, eu já imagino os campos elétricos saindo e as equipotencial tudo assim, bonitinha, né? Tá. Vamos supor que eu vá colocar aqui, ó, uma carga de prova negativa. Negativa. Só que eu vou fazer uma coisa nessa carga de prova. Eu vou dar para ela uma velocidadezinha bonitinha aqui, ó. Eu vou chamar essa velocidade de velocidade orbital. O que que vai acontecer? Na hora que eu puser a carga de prova aqui, com uma velocidade. Bom, primeiro, né? A hora que eu puser a carga de prova aqui, imediatamente vai surgir ali uma força elétrica. Vê aqui, ó. Como que eu desenharia a força elétrica aqui, gente? Ó, a carga geradora é positiva, a carga de prova é negativa. Então aqui vai rolar uma força de atração, né? Aqui, aqui. Fel, força elétrica. Tá aqui. Que tipo de movimento essa partícula vai descrever? Movimento circular. Movimento circular. Essa força, ela está atuando como centrípeta. Então, a força elétrica está atuando como força centrípeta. Força centrípeta nunca realiza trabalho. Por quê? Porque ela está sempre perpendicular. Então, eu posso dizer que nesse contexto, o trabalho da FEL é zero. Ok? Como é que eu posso provar isso
pelo conceito de equipotencial. Quando a partícula está em movimento circular uniforme, quando a partícula está em movimento circular uniforme, ela não está dentro de uma trajetória circular? Se ela está dentro de uma trajetória circular, você concorda que a distância entre ela e a carga geradora é sempre a mesma? Raio, 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 raio. Então significa, pessoal, que ela está dentro de uma superfície equipotencial. Ela está dentro de uma superfície onde a energia potencial não varia. Por isso que o trabalho é zero. Hã? Então, o que que isso quer dizer na prática, né? Isso quer dizer que se você conseguir simular uma situação dessa, por exemplo, no laboratório, essa partícula ela vai ficar andando aqui para sempre, sem perder energia. Porque como a força que está atuando nela não faz trabalho, ela não faz nem variação de energia cinética, nem variação de energia potencial, tá? Foi essa a justificativa do Bohr para dizer por que que os elétrons não caem no núcleo. Os elétrons não caem no núcleo porque eles estão literalmente presos numa superfície equipotencial no átomo. É claro que eu poderia alterar a órbita do elétron, mas aí eu precisaria alterar a energia dele. Então, quando eu dou ou tiro energia do elétron, para o Bohr era super normal imaginar o elétron pulando de órbita. Ah, então dá energia, pum. Tira energia, pum. Dá energia, pum. Tira energia, pum. E assim a coisa foi. Tudo bem? É isso. Final de teoria. Na próxima aula a gente encerra a eletrostática com exercícios, tá? Da parte de potencial. Então é isso. Vamos almoçar. Pessoal de casa, nos vemos na quinta-feira, tá? Vocês fiquem com Deus.